bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês, depois de tanto tempo, né, que a gente não se encontra. Para mim, pelo menos, parece uma eternidade. Parece que se passaram muito tempo, né? A gente ficou já vários e vários dias sem ter aula por conta dos feriados, mas teve um lado bom. O lado bom é que vocês conseguiram descansar, recuperar as energias, né? Com certeza conseguiram revigorar as forças. E agora, pessoal, nós estamos voltando, né? Com força total, tá certo? Com força total para a gente dar continuidade a esse segundo módulo do nosso curso técnico. Ok, galerinha? E aí, para aqueles, né, que estão chegando agora, pessoal, a nossa disciplina de hoje é sistemas operacionais. Então, uma das disciplinas técnicas, né, específicas do curso técnico que nós estamos vendo. Nesse módulo, vocês possuem duas disciplinas específicas, que é sistema operacional, mais conhecido como SO, e redes de computadores. Então, galerinha, nossa disciplina tem uma parte hoje, tem uma parte amanhã, e a gente vai dar continuidade à nossa jornada. Então, de já, eu queria pedir para vocês, né, para os professores mediadores, para os alunos, se você ainda não assistiu, teve algum tipo de problema, não conseguiu ter acesso, às aulas anteriores, pessoal, é super importante que você assista às aulas anteriores do início desse módulo, tá? Para não acumular conteúdo, ok? Então, pessoal, é importante que você faça essa retomada desse material para você conseguir aproveitar da melhor forma possível as aulas, tudo bem? Galerinha, o nosso conteúdo de hoje, nós iremos falar sobre a classificação, né? Sobre a classificação dos sistemas operacionais. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse componente de um sistema computacional, que é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E aí, já converso com vocês, já quero dar o aviso de sempre. Eu já deixei para vocês lá nos grupos o material. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta de alguma atividade ao longo da semana que vocês não entenderam, vocês podem aproveitar o período da aula para colocar aqui suas perguntas, as suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Então, nesse momento, eu peço a ajuda até dos professores mediadores. Se os seus alunos possuem algumas dúvidas, né, anotem. E depois, ao longo da aula, vocês podem ir colocando aqui as suas perguntas que a gente consegue responder da melhor forma possível, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula, galerinha. Let's go, né? Pessoal, o roteiro da nossa aula de hoje, nós temos como objetivo do conhecimento a classificação dos sistemas operacionais. A gente já estudou nas aulas anteriores que o sistema operacional é o software principal de um sistema computacional. E aí, galerinha, qual é o objetivo? Citar a classificação desses sistemas operacionais, porque existem vários tipos de SOs, tá? E cada um desses tipos de SOs, eles realizam algo diferente. E então, a gente precisa ficar ligadinho para saber qual é o melhor SO que você vai usar na máquina, tá? Dependendo aí do seu cliente. Identificar os sistemas operacionais utilizados, né, em computadores de grande porte. E aí, pessoal, nem todo computador é igual, tá? Nem todo computador, na verdade, não é que não seja igual. Nem todo computador é utilizado para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Existem computadores portáteis, né? Como, por exemplo, os nossos smartphones, são um estilo de computador. Já os PCs, computadores de mesa, que também podem ser chamados assim, eles são outro estilo de computador. Existem os servidores, que aí já são criados, são computadores que têm uma capacidade de processamento muito maior, e eles têm uma outra finalidade. Então, a gente vai entender um pouquinho mais também sobre isso. E da teoria à prática, eu trouxe para vocês algumas questões, né, que no final da aula
o professor vai conseguir passar para vocês. Pessoal, então vamos lá. Para a gente começar a compreender melhor a classificação desses sistemas operacionais, a gente precisa voltar lá para os primórdios, né? Lá para o início da história dos computadores. Por isso que toda vez eu sempre converso com vocês, o histórico é muito importante. Compreender a história das coisas é de extrema importância para a gente entender o real, né, a real evolução que hoje nós estamos vivendo. Então, olha aqui. Primeiros tempos, o usuário, a pessoa que utilizava o computador, ela introduzia o programa na máquina, introduzia os dados, iniciava o programa e aguardava a finalização. Ou seja, ela precisava fazer era tudo, meu povo. Ela precisava, a pessoa que estava usando o computador, ela precisava ter controle de tudo dentro de uma máquina. Não existia esse software que ajudava a gente no beabá das coisas, né? Não tinha aquele software que ajudava a gente ao clicar no ícone da internet, abrir a internet, até mesmo porque naquele tempo nem internet tinha ainda, né? Nem existia, mas se existisse, não daria para clicar em uma telinha, em um aplicativo e abrir esse aplicativo. Por quê? Nos primeiros computadores nem tela existiam, meu povo. Imagine, né, essa facilidade de acesso. Então, olha aqui. O sistema operacional, ele nada mais é do que uma coleção de programas. Ele é um software bem grandão, né? Ele é o software que gerencia tudo que está ali dentro da máquina. Porém, existem vários outros programas que estão sendo rodados na máquina através do SO. Por exemplo, se você pegar um smartphone, um celular, que hoje a maioria dos celulares, né, eles possuem o sistema operacional Android. O Android é o SO do teu smartphone. Porém, no teu smartphone tem o software WhatsApp, Instagram, com certeza, YouTube, Facebook e muitos outros. Então, para que todos esses programas funcionem, o Android precisa estar funcionando corretamente, o SO. Da mesma forma, é em todos os computadores. Tem um programa que gerencia tudo, que permite que todos os outros programas que estão instalados na máquina, eles funcionem corretamente. Então, olha aqui. Primeiro ponto, o sistema operacional é uma coleção de programas que inicializa o hardware do computador. Espera aí, como assim? Como é que o SO é responsável por inicializar o hardware da máquina? Experimente pegar um computador sem esse computador estar como instalador, né? Sem ele estar instalado o SO. Pegue aí o seu celular, né? Imagine que teu celular deu um bug no SO, no Android. O Android parou de funcionar. Tenta utilizar o celular. Tenta ligar o celular e utilizar qualquer tipo de mecanismo. Você não vai conseguir. Tenta plugar, né, pegar a tomada de um notebook ou de um computador que não tenha nenhum SO instalado. Ele pode ter o hardware mais show de bola que existir, mas ele não vai funcionar. Por quê? Porque quem faz todos aqueles componentes físicos funcionarem de uma forma ordenada é o SO. Outro ponto, fornece rotinas básicas para controle de dispositivos. A gente conversou, galerinha, que existem duas criaturas em um sistema computacional que são os mais trabalhadores. É um do nível de hardware e um do nível de software. O do nível de hardware é o processador. Esse carinha, ele não para de trabalhar em nenhum momento. Agora, a nível de software,
é o sistema operacional. O sistema operacional, ele trabalha demais, porque além de todas as obrigações dele, ele ainda precisa fornecer rotinas básicas para controlar todos os dispositivos que estão instalados na tua máquina. Ele fornece gerência, escalonamento e interação de tarefas, e ele também mantém a integridade do sistema. Todas essas características nós já conversamos sobre elas em aulas anteriores, tá bom? E aí, pessoal, o SO, ele atua aí como um intermediário, né? Que a gente já viu sobre isso, a gente teve uma aula só sobre essa parte, que o SO, ele é a interface bonitinha, né? É a interface que ajuda a gente a utilizar um computador. Ele esconde um monte de coisa do usuário, que o usuário não tem necessidade de ficar sabendo, e ele só deixa visível para nós, usuários, aquilo que a gente precisa ter acesso. Porque senão a gente ia fazer bagunça, com certeza, tá? E aí, pessoal, nós temos aí todos esses mecanismos, né? Em um sistema computacional. É essencial o usuário, porque ele que vai utilizar, a máquina foi feita justamente para ter interação com o usuário. Nós temos o SO e o hardware. Esses três componentes, eles formam um sistema computacional, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos uma visão geral, né? Um panorama geral do que é o SO. Deixa eu ver se tinha uma imagem maiorzinha, mas não tem problema não. Então, olha aqui, pessoal. O usuário, ele se comunica com o SO e o SO se comunica com todos os dispositivos que estão conectados em uma máquina, como, por exemplo, mouse, teclado, impressora. Lembrem-se das nossas aulas anteriores que eu conversei com vocês que nada é instalado em uma máquina sem o SO ficar sabendo. E se ele não ficar sabendo, nem se preocupe que esse dispositivo não vai funcionar. Então, quando você pega uma impressora, pega o cabo USB da impressora, conecta na porta USB de um computador, se a porta USB estiver com algum defeito, se o cabo estiver com algum mau contato e impossibilitar que o SO identifique aquele dispositivo, né, aquela impressora, nem se preocupe, ela não vai funcionar. Aí você vai ficar louco, né? A impressora está ok, a impressora está ligada, eu já coloquei o cabo no computador. E por que esta criatura não imprime? Troque a porta USB, veja se realmente ele identificou o dispositivo. Porque se não tiver identificado, ó, ele não aceita, tá? E a gente já falou sobre isso, né? E não só com impressora, webcam, mouse, teclado e muitos outros dispositivos. Ele aí fornece um ambiente a qual o usuário possa executar os programas. Então, o SO, ele permite isso, permite que o usuário tenha autonomia de executar algumas ações, tá bom? E aí, pessoal, nós temos algumas definições que nós podemos aí recordar, mas se hoje eu perguntasse para vocês, né, para vocês descreverem com o seu próprio entendimento, o que seria um SO para vocês, né? Na opinião de vocês, o que é um SO? O que é um sistema operacional? Não quero respostas prontas da internet, né? Que a gente Ctrl+C, Ctrl+V. Ou até mesmo respostas prontas de um texto como esse que eu estou definindo na tela. Quero saber o que foi que você entendeu até agora. Para você, de tudo que a gente já conversou, o que é um SO? Se você quiser falar, né, peça para o seu professor mediador escrever aqui no chat do IPTV ou coloca aqui tua resposta no chat do YouTube para que a gente consiga compreender um pouquinho mais qual é a sua opinião sobre o que é um SO, tá bom? E aí, pessoal, o sistema operacional, por mais complexo que ele possa parecer, ele é apenas, galerinha, um conjunto de rotinas. Por quê?
Porque ele nada mais é do que um software, né? Todo software é um conjunto de rotinas ordenadas. E o SEO nada mais é do que isso. Lógico, não é um programa de 10 linhas de código, né? Com certeza não é. É um programa que tem várias linhas de código, mas nada mais é do que uma rotina de processos, tá? Executado aí pelo processador, de forma semelhante aos programas de usuário, ok? Segundo o autor Machado. Principal função do SEO. Uma das funções que ele executa é controlar o funcionamento de um computador. Gerenciar a utilização de compartilhamento de diversos recursos. Essas são boas definições, mas eu tenho certeza que vocês conseguem me falar definições do que é um SEO melhor do que essas. Eu tenho certeza. Então, coloca aí o que é que você entendeu até agora do que seja um SEO. Um SEO, pessoal, ele não é executado de forma linear, como a maioria das aplicações, com início, meio e fim. Vocês se lembram que a gente sempre conversou lá na disciplina de análise lógica de programação, que um programa, ele tinha a primeira linha de código, aí ele era executado, ia para a segunda linha de código, ele era executado, para a terceira linha de código, ele era executado. Então, todo programa, ele era lido, né, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, de forma linear. Todo software que normalmente a gente escreve, né, que a gente escreveu até agora, normalmente ele funcionava assim. O SEO, ele tem uma particularidade. Ele não funciona exatamente de uma forma linear. Não funciona de uma forma linear na maioria das aplicações, certo? Nem sempre ele vai ter um início, meio e fim. Suas rotinas são executadas concorrentemente em função a eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem acontecer a qualquer momento. Então, existem rotinas que o SEO vai precisar executar que ele não sabe quando é que ele vai executar. Ele não sabe, por exemplo, quando ele vai precisar executar a abertura do aplicativo da internet ou a abertura do aplicativo Word. Ele não sabe, ele só vai precisar executar essa função quando você, usuário, selecionar, solicitar para ele. Então, pessoal, muitas aplicações que o SEO realiza, elas não funcionam de forma linear, quando estas são solicitadas pelo usuário. Nem o usuário sabe quando é que ele vai executar. Imagine um SEO, né? Que a gente é difícil, viu? Eu fico com pena desse SEO, tá? Porque a gente é difícil. Pense nas criaturas difíceis, são os usuários, tá? O pessoal de Coronel José Dias, eles escreveram aqui a opinião deles sobre o que seja, né, os SEOs. É um conjunto de funções de um computador nas diversas finalidades. Isso. É um conjunto de funções relacionadas, né, à parte de software, tá? Então, é um software que possui um conjunto de funções, tá, que controlam, né, os computadores, né, as diversas funcionalidades de uma máquina, tá bom? E aí, galerinha, vamos recordar aqui fatos, né, importantes que aconteceram ao longo da história da computação. Lá na década de 50, há poucos anos atrás, na verdade, não faz muito tempo não, tá? Lá na década de 50, que comparado a outras coisas na história, são muito mais antigas, né? Eu acho o computador relativamente muito moderno ainda, muito recente. Muito menino ainda, muito pequeno ainda, né? Muito criança. Faz pouco tempo que ele existe, comparado a muitas outras tecnologias que existem na humanidade. Como, por exemplo, a roda. A roda é uma tecnologia
E a roda existe há muitos, mas há muitos anos atrás. Então, comparado com a roda, né, o computador é altamente recente, por exemplo. Tá? Então, ó, na década de 50, o que foi que aconteceu? Começaram a surgir os primeiros sistemas operacionais. Lembrando que os primeiros computadores surgiram lá no período da Segunda Guerra Mundial, tá? E os SOs ainda não existiam naquela época, e só depois desse processo da Segunda Guerra Mundial que os computadores começaram a ficar mais acessíveis, certo? Foi necessário criar algo que ajudasse o usuário a utilizar de uma forma mais fácil esse componente, né, esse dispositivo computacional. Então, os primeiros SOs, uma das primeiras características, né, foi o surgimento do monitor. O monitor aí foi um grande avanço, porque antigamente os computadores não tinham tela, não. Né? Não tinham telas. Eram utilizados normalmente por matemáticos e físicos, precisavam utilizar uma sequência de cálculos matemáticos gigantescos para eles serem programados. Posteriormente, utilizavam cartões perfurados, era como se fosse um papel com vários furos, sequências de furos, mas ainda não era bonitinho, como a gente tem hoje, fácil ver tudo na tela, tá? E aí, pessoal, lá em 1953, certo? Desenvolvido aí pelos usuários da IBM. Olha aí a IBM de novo, fazendo história. Já foi importante no processo de criação do hardware. Essa foi uma das empresas principais que possibilitaram a expansão dos computadores na humanidade, né? Nos países, investindo muito em tecnologia. E, mais uma vez, ela veio para fazer história também na criação dos softwares, tá? Do Centro de Pesquisa General Motors. Reescrito aí posteriormente para o computador IBM 704. Então, nesse período, existia uma peculiaridade muito específica dos SOs. Normalmente, eles eram criados um SO para cada tipo de máquina. Então, uma máquina tinha o seu SO específico. Se outra empresa criasse um outro sistema operacional, aquele sistema operacional precisava ser criado exatamente para aquela outra máquina. Então, olha aí a confusão. Então, imagine, vou dar um exemplo hoje. Imaginem aí, tem um celular da Samsung. Aí tem o Android, né? Que funciona no celular da Samsung. Imaginem que tem um celular da Motorola. Aí o Android já não funcionava mais no da Motorola. Tinham que criar um outro sistema operacional. Para cada celular tinha que ter um sistema operacional diferente, por exemplo. Tá? Só um exemplo. Era isso que acontecia antigamente. Cada computador, cada marca, cada fabricante de computador tinha que ter um SO específico. Eita dor de cabeça. Que era isso aqui. Então, pessoal, alguns históricos, algumas características dos históricos. As linguagens de programação eram de alto nível, permitiram que os SOs fossem implementados, tá? O programador não implementa rotinas específicas de leitura e gravação para cada dispositivo. Desenvolvido normalmente aí pela Universidade da Inglaterra. Isso aí foram algumas características dos primeiros SOs, certo? Lá na década de 60, houve a evolução do hardware. Então, obrigatoriamente, como a gente conversa, né? A gente conversou sobre isso, a evolução do hardware precisa acompanhar também a evolução do software, ou o software precisa acompanhar a evolução do hardware, mas nesse caso aqui, era o software que precisava acompanhar a evolução da máquina, do hardware. Então, a gente estudou lá em manutenção de computadores o histórico das máquinas. Aqui a gente vai falar do SO. Então, lá na década de 60, começou aí o processo da multiprogramação, certo? Desenvolvido aí sistemas operacionais para o computador B5000.
Esse SO, né, ele estava sendo desenvolvido para computadores das linhas System 360 da IBM. Ainda não existia, olha aí uma característica importante, nesse período da década de 60, os SOs ainda não tinham interação com o usuário. Ou seja, a gente não conseguia interagir como hoje nós interagimos com o computador. E o tempo era compartilhado, né? O tempo do processamento. Ainda na década de 60, começou o desenvolvimento de SOs para o IBM 7094, já é outra máquina. E aí, pessoal, esse aqui já tinha uma evolução. 32 usuários já conseguiam realizar interações através de comandos interativos, permitiam compilar e executar programas. Olha aí. Então, anteriormente o usuário não conseguia interagir. Nesse aqui já consegue, tá bom? Então, essa aqui foi uma das grandes evoluções. Olha aqui quem é que está por aqui. Nesse período da década de 60, o Unix. Se lembram que o Unix foi aquele que deu aí o pontapé inicial para os sistemas operacionais, hoje conhecidos como sistemas operacionais proprietários que nós temos hoje, tá? Outro ponto, pessoal, na década de 70, começaram aí os microprocessadores. Aqui nós já tínhamos os processadores da Intel. Começou também os SOs, predominantemente nos sistemas operacionais, né? Algumas curiosidades, como eram utilizado a linguagem Pascal para o desenvolvimento, utilizavam também a linguagem C, tá? E também o Unix estava aqui a todo vapor nesse período das máquinas. Aqui a gente pode perceber que as máquinas estão menos robustas. Elas ainda estão grandes, mas elas estão menos robustas do que os anos anteriores. Lá na década de 80, 90, 2000, normalmente começaram a surgir aí, ó, o Linux, que a gente conversou anteriormente, né? Começou aí, provavelmente, as discussões, né, entre os sistemas operacionais livres, os sistemas operacionais proprietários, e a gente já estudou a diferença desses dois tipos de sistemas operacionais. Começaram aí a ser investidos mais tempo e recursos para a criação de novas ferramentas que facilitasse a utilização do usuário, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês esse comparativo. Esse comparativo entre o uso, o SO. Por exemplo, o sistema operacional, ele pode ser analisado com duas visões, com dois olhares. A gente pode olhar esse SO a nível de computador. Imagine o computador olhando o SO, ele tem um olhar específico. Nós, como usuários, nós temos um olhar diferente do que seja um SO. Então, aqui tem uma tabelinha, né, uma de cada lado, um do lado do outro, para a gente entender um pouquinho melhor essas características. Eu vou falar os pontos principais, mas eu sempre trago nos meus slides, pessoal, sempre quando eu trouxer texto, muito texto, eu normalmente trago muito texto, às vezes, para vocês terem esse conteúdo de informação, tá? Eu vou discutir com vocês os pontos chaves, que eu preciso que vocês saibam. Porém, o texto eu deixo, porque como vocês não têm o livro, né? Então, vocês conseguem estudar, conseguem ler, conseguem ver conteúdos a mais, tá bom? Então, pessoal, ó, o papel do SO no ponto de vista do computador. Ele é um programa intimamente envolvido com o hardware. Intimamente por quê? Porque tudo que for ser executado a nível de hardware, o SO, de alguma forma, ele precisa ficar sabendo. Ele sempre vai ter essa comunicação direta com o processador. O processador não é que roda todas as coisas, não é o que faz todas as coisas serem processadas, ele entende o que está acontecendo na máquina a nível de hardware. O SO, ele sempre está trabalhando junto com o processador.
a nível de software. Porque, querendo ou não, se um não colaborar com o outro, nada funciona. Um ponto que o SEO realiza, ele é o alocador de recursos. Outro ponto, ele é o programa de controle. Alocador de recursos, porque normalmente ele é responsável pela administração de praticamente todos os recursos que existem dentro de uma máquina. Todos os recursos, desde simplesmente armazenar uma imagem no teu HD, até simplesmente colocar um mouse para funcionar na entrada USB do teu computador. Então, ele gerencia tudo isso. Ele é um programa de controle, porque ele gerencia todas as execuções dos programas que são solicitados por vocês, usuários. Então, o SEO, ele tem essa grande responsabilidade, tá? Se preocupa principalmente aí também com as operações de controle, tá? De entrada e de saída. Outro ponto, pessoal, isso aqui tudo que eu falei para vocês foi a nível de computador. Como o computador enxerga o SEO? Agora, o SEO a nível de usuário. Primeiro ponto. O PC ele é projetado para um único usuário. O SEO ele é projetado para facilidade de uso. Terminalmente conectado com os MyFrames, outros usuários acessam o mesmo computador por intermédio de outros terminais e ele possui aí as estações de trabalho conectados, né, a redes com outras estações de trabalhos e servidores. Então, o que é que está querendo falar aqui? O SEO a nível de usuário, ele é a parte do sistema computacional que possibilita que você, que vai utilizar uma máquina, independente do tipo dela, você consiga interagir com a máquina, você consiga falar para a máquina, falar, entre aspas, né? Dar comandos para a máquina que ela entenda e ela te retorne alguma coisa. Então, esse processo de enviar a sua informação para o computador e esse processo de você receber a informação da máquina, ela também é gerenciada pelo sistema operacional, tá certo? Sem ele, as coisas ficariam um pouquinho mais difíceis, tá? E aí, galerinha, os SEOs, eles são classificados. Nem todo SEO é igual a todos, tá bom? Existe uma classificação. Até mesmo porque não faria sentido nós termos o mesmo tipo de SEO para essa imensidão de máquina que existe. Então, aqui, pessoal, os SEOs eles podem ser classificados pela forma com que as suas aplicações são gerenciadas. Então, aqui a gente está falando a nível de gerenciamento de aplicações, tá bom? Então, olha aqui, o SEO, ele pode ser classificado como um sistema monoprogramável ou também chamado de monotarefa. Essa é a primeira classificação que a gente pode identificar. A segunda classificação é que o sistema operacional ele pode ser multiprogramável ou também conhecido como multitarefa. Tá? Então, guarda essas informações no coração. E a terceira classificação, a nível de gerenciamento de aplicações, o SEO, ele também pode ser um sistema operacional com múltiplos processadores. Então, com essas três classificações, na verdade as três, o próprio nome já dá a super dica de como é que cada uma dessas classificações funcionam, tá? E aí fique bem atento para vocês não se confundirem. O SEO aqui, ele está sendo classificado a nível de gerenciamento de tarefas, a nível de gerenciamento de aplicações. Nós veremos outros tipos de classificações. Então, não se confundam, tá? Anotem, registrem essas classificações, porque elas são importantes.
Isso aqui vai ficar para a vida de vocês, tá bom? Principalmente aí quem no futuro, né, depois do ensino médio, quem quiser continuar na área computacional, sistema operacional, ele vai fazer parte da sua rotina de estudo, que é um conteúdo, é uma matéria, uma disciplina que está na nossa vida. Então, galerinha, quem são estes, né? Quem são estes sistemas operacionais monoprogramáveis? Essa palavra monoprogramáveis ou monotarefa, a monotarefa ainda é melhor da gente tentar investigar. Na opinião de vocês, o que isso quer falar? O que isso quer dizer? O que vocês acham que um sistema operacional que realiza, que é um tipo de sistema operacional de monotarefa, o que ele faz? Se você tem a sua sugestão, coloca aqui no chat para a gente dar uma olhada, ok? Para a gente comentar, tá bom? Então, pessoal, coloca aí as tuas opiniões. Então, pessoal, o próprio nome ele já dá super dica. Mono, né? Olha aí, ó. Palavra mono. Olha aí, com o próprio nome implica, o sistema operacional permite que apenas um programa, ou mais conhecido também como uma tarefa, seja executado de cada vez. Então, esse tipo de sistema operacional, ele vai executar uma por vez. Ele precisa começar, né, iniciar, processar e finalizar uma tarefa para conseguir começar outra tarefa. Então, ele precisa seguir a sequência correta, tá bom? É exatamente, viu, pessoal de Santa Cruz dos Milagres? É exatamente isso que vocês acabaram de colocar, né? O monotarefa é um sistema operacional que realiza apenas uma tarefa por vez. Galerinha aí de Santa Cruz dos Milagres estão ligadíssimos. E aí, galerinha, os sistemas monoprogramáveis, ou também mais conhecidos como monotarefas, eles se caracterizam por permitir que o processador, a memória, os periféricos fiquem dedicados a um único usuário, a um monousuário. Então, percebam, se o SO só está executando uma tarefa por vez, uma solicitação por vez, isso significa que todos os recursos que existem naquela máquina estão totalmente dedicados só para aquela tarefa. Olha aí que coisa fantástica, né? Coisa maravilhosa. E na visão de vocês, essa dedicação exclusiva do processador, da memória, tá, dos periféricos para uma única tarefa, deixa esse computador mais rápido ou mais lento? O que vocês acham? Isso aí é uma pulguinha atrás da orelha para vocês, tá? Se tudo fica dedicado só para aquele programa, então aquela execução, ela é mais rápida ou ela é mais lenta? E aí, me digam aí, vejam aí o que vocês acham. A gente vai descobrir aí ao longo da jornada, tá certo? Nesse sistema monoprogramável ainda, enquanto o programa aguarda por um evento apenas, com a digitação de um dado, o processador ele fica ocioso, sem realizar qualquer tarefa. Eita, aí já tem uma dica, né? Já está dando uma dica da pergunta que eu coloquei aí atrás da orelha de vocês, a pulguinha que eu coloquei atrás da orelha de vocês. Essa palavra aqui, ocioso, já dá uma dica do que está acontecendo. Então, tá bom, tá todo mundo dedicado. A memória está aqui, dedicado para a tarefa. O processador está dedicado para a tarefa. Tá todo mundo aqui trabalhando só para uma tarefa. Tá certo, a tarefa acabou. Aí o SO vai lá pegar a outra tarefa para enviar para o processador começar isso.
Galerinha, só que o processador é muito rápido. Então, esse período que chega uma nova tarefa, o processador já ficou na cabeça dele, ele já ficou muito tempo parado. Ele já ficou muito tempo sem fazer nada. Ele já ficou muito ocioso. E isso aí gera prejuízos, tá? Sem realizar qualquer uma das atividades. A memória principal, ela é subutilizada. Caso o programa não a preencha totalmente e os periféricos, como discos, impressoras, estão dedicados a um único usuário, nem sempre utilizados de forma integral. Então, isso aí a gente já percebe que tem um monte de gente ociosa. Um monte de gente não, um monte de componente, né? Um monte de criaturinhas no sistema computacional que estão ociosas. Tem gente aí que não está fazendo nada, que não está trabalhando, esperando o SO mandar outra tarefa para ser executada. Então, comparados a outros sistemas, o sistema monoprogramável ou monotarefa são de simples implementação, não existindo aí muita preocupação, tá? Por conta do compartilhamento dos recursos, tá certo? E aqui, galerinha, nós temos, né, algumas características desse sistema monoprogramável. Então, aqui, com essas definições, a gente já consegue ficar ligado que existem aí lados positivos, mas existem muitos lados negativos nesse sistema, nesse tipo de sistema operacional monoprogramável. Um dos principais problemas é o processador ficar ocioso. Isso aí não pode acontecer, tá bom? A gente vai discutir ao longo do nosso segundo momentinho, já já, daqui a pouco. Fiquem ligadinhos, já já a gente volta.